Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato a palavra ao relator deputado Adhemar Traiano para que relate o item 1 da pauta, aliás, já o feito ontem, com um parecer favorável, e concedido vista ao deputado Elton Welter. Eu consulto se Vossa Excelência irá apresentar voto em separado. Perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, eu fiz um voto em separado, um voto que fiz todo o esforço para apresentar, para que ele corrigir os vícios de inconstitucionalidade que eu identifiquei. O meu voto, eu vou ler o meu voto daqui a pouco, mas ele apresenta 3 emendas, e o voto é pela constitucionalidade, caso as emendas sejam aprovadas. As emendas visam corrigir vícios de inconstitucionalidade. Eu vou ler as emendas na sequência, vou fundamentar meu voto, e o voto meu tem fundamento com base nas emendas que apresentei. Senhor presidente, o meu relatório acerca da mensagem que institui o Sistema Integrado dos Recursos Financeiros do Estado do Paraná, SEGIRF. Toda essa parte legal, constitucional, é questão da competência da Comissão de Legislação e Redação, e agora passo a relatar, além da questão do artigo 33, do artigo 124, do artigo 65, que é da competência exclusiva do governador. Isso tudo está relatado e passo a falar sobre a questão do projeto. Ora, insta a salientar que o assunto em questão cria sistema atribuindo competência à Secretaria da Fazenda. A Constituição Estadual aduz que a iniciativa de leis que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuições da Secretaria de Estado e órgãos da administração pública, a organização e funcionamento da administração estadual são iniciativa privativa do governador, nos termos do artigo 66 e 87, se não vejamos. Vislumbra, portanto, aqui eu cito o artigo 66 e o artigo 87, vislumbra, portanto, que o Poder Executivo detém competência necessária para propor o presente projeto de lei. A referida competência não ocorre com relação, eu queria chamar a atenção aqui, senhor presidente, não ocorre com relação ao artigo 5º do projeto de lei. O artigo prevê a possibilidade do Estado remunerar os recursos alocados à disposição do SEGIRF. Vejamos, artigo 5º. Os recursos alocados à disposição do SEGIRF Paraná poderão ser remunerados conforme contrato ou convênio a ser estabelecido entre a Cefa e os órgãos e entidades integrantes do sistema. No entanto, a remuneração de recursos é matéria de direito financeiro e, nos termos do artigo 48, inciso 13º da Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional, com a sanção da Presidente da República, legislar sobre tal tema. É a redação do artigo. Cabe ao Congresso Nacional, artigo 48, com a sanção da Presidenta da República, não exigida esta para especificar no artigo 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre item 13º, matéria financeira, contábil e monetária, instituições financeiras e suas operações. Desta forma, o governador do Estado e a Assembleia Legislativa não detêm competência para legislar sobre a remuneração de recursos prevista pelo artigo 5º do presente projeto de lei. Ainda com relação ao artigo 5º, além da incompetência para tratar da matéria, o Estado também não possui legitimidade para remunerar recursos, pois tal atividade é reservada às instituições financeiras definidas nos termos do artigo 17 da Lei Federal. O Estado pode aplicar o recurso, não remunerar o recurso. Artigo 17. Considera-se instituições financeiras para efeitos de legislação em vigor as pessoas jurídicas, públicas ou privadas que tenham como atividade principal e acessória
a coleta, a intermediação ou aplicação dos recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Ora, o Estado do Paraná não tem como atividade principal ou acessória a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Assim, o Estado está impedido de remunerar recursos. Na esteira para o projeto de lei, não padece de inconstitucionalidade flagrante, faz-se necessária a exclusão do artigo 5º do projeto de lei. Aí eu tenho a emenda redigida aqui. O projeto de lei também apresenta flagrante inconstitucionalidade ao determinar que os recursos oriundos das universidades estaduais integram a Sergipe Paraná. Com a integração dos recursos, as universidades estaduais do Paraná deixarão de ter o controle sobre os recursos financeiros destinados legalmente a elas. Assim, todo o planejamento de investimento e de demais custeios, incluindo gastos administrativos dessas universidades, deverá ser revisto à luz da conta única. De acordo com o projeto de lei, as universidades deverão se reportar à Secretaria da Fazenda cada vez que necessitam recursos financeiros, ou seja, os reitores disputarão recursos junto à Cefa para o pagamento do funcionamento das entidades às quais dirigem. Destaque, o Poder Executivo terá total controle e discricionariedade para a definição da ordem cronológica de pagamentos, o que não é possível atualmente, tendo em vista que cada entidade tem contas próprias vinculadas. Referido fato faz que o projeto de lei seja inconstitucional à medida que fere o princípio da autonomia da gestão financeira e patrimonial das universidades, incumprido pelo artigo 207 da Constituição Federal, que assim determina. As universidades gozam de autonomia didático, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim, para que o projeto de lei não seja inconstitucional, faz-se necessário a inclusão de artigo que possibilite as universidades optarem pela adesão ou não ao Sergipe. Por fim, na esteira já prevista do parágrafo único do presente projeto de lei, é imprescritível a inclusão dos recursos oriundos de contas judiciais como impedidos de comporem o Sergipe, tendo em vista que, da mesma forma que os demais recursos impedidos elencados pelo parágrafo único, são recursos de terceiros e, como tal, exigem segregação. Ademais, não há nenhum óbice quanto à Lei Complementar Federal 101, eis que a presente projeto não irá acarretar em acréscimo de despesa. Também existe óbices ao disposto pela Lei Complementar 95. Diante do exposto, senhor presidente, e isso que as emendas que eu passo a ler, caso elas sejam aprovadas com este relatório, com o voto separado que faço, eu voto pela aprovação do projeto. E as emendas estão anexas, e passo a lê-las. Emenda modificativa ao projeto de lei 190. Parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 190 passa a constar a seguinte redação. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto do caput desse artigo instituições financeiras e de seguro, direto ou indiretamente controladas pelo Estado, as empresas públicas, Sociedade de Economia Mista de Capital Aberto, Administração dos Portos Paranaguá, a APA, os fundos de natureza previdenciária administrativa pelo Paraná Previdência, os recursos, aqui que é a emenda, os recursos oriundos de depósitos e contas judiciais e outros recursos que por exigência legal necessitam de segregação. Essa é uma emenda. Então ela inclui essa expressão, os recursos oriundos de depósitos e contas judiciais, nesse parágrafo único do artigo 1º. Emenda supressiva. Suprime o artigo 5º do projeto de lei número 190 e remunerando os seus demais. Já fiz o fundamento no voto em separado em função da remuneração que não é permitida ao Estado conforme a Constituição já preconiza, Constituição Federal. E a emenda aditiva, número 3, aliás, emenda aditiva
que acresce o artigo 6º do projeto de lei. Acresce o artigo 6º do projeto de lei número 190, remunerando os demais. Artigo 6º. A adesão das universidades estaduais ao CEGIRP Paraná não será automática e poderá ser feita apenas mediante ajuste a ser celebrado com o Poder Executivo. Senhor presidente, corrigindo esses vícios de flagrante inconstitucionalidade acerca da autonomia das universidades, que o Estado não pode remunerar, e sim bancos e tudo mais, o Estado pode aplicar. E também excluindo dessa conta a possibilidade de usar os fundos judiciais, esse projeto de lei ele é constitucional. Por isso, peço o voto favorável às 3 emendas aqui relatadas e esse voto em separado e que o voto, ao meu parecer, em anexo com as emendas. Eu faço o pedido a Vossas Excelências para garantir, se possível, unanimidade dos membros desta comissão, porque aí sim se corrige os vícios de inconstitucionalidade na matéria. Senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o deputado Nereu Moura. No caso, a pergunta que dirijo a Vossa Excelência é no sentido de que, se nós rejeitarmos o voto em separado do deputado Welter, as emendas também ficam sumariamente rejeitadas. Não, deputado Nereu. Seria isso? O presidente vai colocar em votação o parecer do deputado Traiano. Se aprovado, automaticamente está prejudicado o voto do deputado Elton Welter. Realmente assiste razão ao deputado Alexandre Cury. Nós vamos colocar em votação, vamos permanecer com a discussão até o momento de colocarmos em votação o parecer do relator já relatado ontem, com um parecer favorável. O que não impede de, em plenário, o deputado Welter apresentar emendas, até porque algumas delas me parecem pertinentes e coerentes. Portanto, nós temos que votar aqui, não as emendas, porque Vossa Excelência apresenta um voto em separado. Nós vamos votar o voto exalado pelo eminente relator, o deputado Ademar Traiano. Aprovado o voto do relator, naturalmente que Vossa Excelência fica prejudicado. Senhor presidente, primeiro eu quero manifestar aqui a minha indignação por não conhecer as emendas. O deputado do PT sempre cobra que esta comissão não encaminhe antecipadamente as iniciativas do governo para que possam fazer as análises. O deputado Elton Welter vem aqui com uma proposta de emenda que sequer chegou às mãos de nenhum parlamentar. Mas numa leitura rápida do que eu ouvi... Me permite uma parte, deputado? Eu gostaria muito de fazer chegar a Vossas Excelências. Foi um processo sumário essa discussão desse projeto. As emendas ficaram concluídas apenas a 10 minutos atrás, antes de começar, dado o esforço que foi feito para identificar a inconstitucionalidade de alguns artigos e para preservar a intenção do governador. Por isso que, e aí, se houver tempo, senhor presidente, eu acho que essa casa tem todo o poder, emana do povo e tem essa autonomia. Ele, inclusive, poderá pedir vistas a essas emendas para ter o tempo de estudar e a gente pode se reunir amanhã e votar com o conhecimento que é necessário para cada um membro dessa comissão. Senhor presidente, eu continuo a minha fala, meu encaminhamento. Nós vamos votar o nosso parecer. Uma vez votado, está automaticamente prejudicado o projeto e as emendas aqui na CCJ. O voto em separado. O voto em separado do deputado Elton Welter. Então, nós vamos votar o nosso parecer e, na sequência, no plenário, se houver necessidade de discussão da questão de mérito do projeto, nós faremos a discussão no plenário. Continua em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o deputado Péricles de Mello.
Nós debatemos bastante na bancada do Partido dos Trabalhadores o projeto executivo que vem em regime de urgência urgentíssima. Então não cabe ao deputado Traiano acusar o deputado Elton de não ter transparência. Nós terminamos a emenda faz 10 minutos. Porque... Mas em 5 minutos dava para distribuir as emendas aqui, deputado Pérez. Não procede a sua cobrança. Mas, deputado, se em 5 Essas minutos dá emendas para ler a podiam ser emenda... apresentadas em plenário. O deputado Péricles de Mello. Se um deputado consegue ler a emenda em 1 minuto, ele consegue escutar também a leitura da emenda feita por outro deputado. Então, me desculpe, mas eu acho que essa questão formal não é culpa do nosso partido nem do deputado Elton. É culpa do governo, que quer aprovar o seu projeto às pressas, com extrema rapidez. É assim que ocorre em Brasília. Olha, eu sou deputado estadual, não sou federal. Mas eu queria discutir no mérito, nós discutimos bastante, senhor presidente, senhores deputados. Nosso interesse é dar legalidade ao projeto e constitucionalidade, que o projeto tem aspectos bons. O que nós não podemos aceitar é as contas do judiciário, porque achamos que é profundamente ilegal isso. Não podemos aceitar que as universidades públicas paranaenses, que gozam de autonomia, que é um trabalho que vem constitucional, e isso é um conceito que vem se afirmando ao longo da história das universidades, que as universidades podem participar da conta única desde que assinem um convênio, aí sim, se elas quiserem, gozando da sua autonomia, participar dessa conta única. E também nós excluímos o artigo 5º, porque os advogados, profundos conhecedores do assunto que consultamos, deixaram claro que o Estado não pode remunerar ninguém. Ele não pode remunerar o Poder Judiciário, fazendo um acordo. Não pode. Senhor Então, presidente, isso vai deixar, pela ordem, senhor presidente. vai deixar, na nossa opinião, o projeto inconstitucional. Então, por esse motivo, por essas questões de legalidade, é que nós refletimos bastante e apresentamos essas emendas. As emendas sendo aprovadas, inclusive a bancada do partido votará favorável ao projeto. Senhor presidente. Boas coisas do projeto. Pela ordem. Mas nós queremos, então, fazer um apelo aos senhores deputados que aprovem as emendas, o parecer do deputado Elton, com as emendas, rejeitando o parecer do líder do governo, deputado Ademar Traiano. Perfeitamente. O projeto continua em discussão, Senhor por presidente, essa razão. apenas para fazer uma consideração. Lamento a apresentação da emenda em algo que não existe nem sequer a possibilidade de estar avançando em poderes. Poder Judiciário, Ministério Público, a própria Assembleia, adere se quiser. Não, Vossa Excelência está falando aqui em remuneração do dinheiro de depósitos judiciais. Sequer fala no projeto. Vossa Excelência está equivocado. A adesão do Poder Judiciário é por decisão do Poder Judiciário. Se isto ocorrer através de um decreto, na sequência se fará um convênio. A questão da aplicação de recursos hoje é perfeitamente aceitável que o governo aplica recursos do Banco do Brasil a todo momento. Eu não vejo razão para querer questionar a inconstitucionalidade. Nós não estamos aplicando recursos do governo federal, nós estamos aplicando recursos do governo estadual. Portanto, não estamos aqui infringindo a inconstitucionalidade. Aliás, o modelo que nós estamos fazendo aqui é o mesmo modelo do Rio Grande do Sul, feito pelo governador do PT. Portanto, nós não estamos inovando, é o modelo do governo federal, praticamente a mesma coisa. Não há nenhuma alteração. Com relação às universidades, Vossa Excelência também estão equivocados. Está assegurado o direito das universidades terem os seus recursos garantidos no momento em que necessitarem. Nós não vamos avançar em recursos das universidades. Nós vamos apresentar na sequência no plenário uma emenda que excetua algumas áreas, mas vou fazer isso no plenário, não vou me antecipar, mas as universidades estão com o seu direito assegurados. É importante que fique claro que nós estamos discutindo a constitucionalidade. É evidente, eu não tenho a menor dúvida, que vão surgir em plenário emendas de toda a natureza, que serão discutidas aí sim no mérito em plenário. Senhor presidente. Quanto à questão que nós não podemos aceitar é a questão da pressa. Não houve pressa. Aliás,
nós que tivemos a oportunidade de assistir à privatização dos portos através de uma medida provisória ultimamente, aí não podemos falar em pressa, em hipótese alguma. O projeto estava porque 3 meses no Congresso. Mas aqui, desde quinta-feira não é válida essa conversa, não. Para mim não é válida. Desde quinta-feira, Vossas Excelências têm uma cópia desse projeto, desde quinta-feira. Hoje é terça, portanto, também tivemos quase que uma semana. Então, houve tempo suficiente. Nós fizemos uma sessão ontem, permitimos 24 horas de discussão, e nessas discussões, vários partidos viram a possibilidade de apresentar emendas. Então, falou. Agora, nada disso impede que nós votemos aqui aliás, nada disso impede, não, nós temos que votar o parecer do relator e aí sim, em plenário, discutirmos as emendas que porventura lá apareçam. Senhor presidente, apenas para colaborar, o deputado Pérez, que fala da ilegalidade, da inconstitucionalidade em relação ao Tribunal de Justiça, o Estado do Rio Grande do Sul, no qual o deputado Traiano já falou a Vossa Excelência que tem essa conta única. Lá, por solicitação do governador do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, o governador Tarso Genro, o Tribunal de Justiça, por uma solicitação do governador, aderiu à conta única com 4,5 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul. Lá o Tribunal de Justiça já aderiu. Então não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma inconstitucionalidade em relação a isso. E essas emendas, em nenhum momento, vão trazer constitucionalidade à matéria. Essa questão da constitucionalidade, senhor presidente. Coração, existem várias decisões que vão ser tomadas pelo Supremo. Infelizmente, o governo gaúcho, desde 91, tem essa 91, desde o tempo do Alceu Colar, existe essa legislação. Está sob júdice, o Supremo vai acabar decidindo isso. Lá, o orçamento do Estado, as despesas chegam em 115%, uma coisa maluca, se perdeu o controle disso. Mesmo assim, nós estamos fazendo todo o esforço para garantir a constitucionalidade dessa lei, para dentro dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu quero deixar claro ao deputado Traiano, líder, a expressão aplicação é possível para o Estado. A remuneração que pode ser questionada no futuro de um recurso, por exemplo, advindo de outro órgão. E se o governo remunerar uma aplicação num fundo que rende mais que a aplicação normal, quem é detentor desse dinheiro poderá cobrar essa... O Estado não pode agir de agiota com o dinheiro de terceiros. Isso que nós queremos corrigir, esse vício que está aqui no texto, quando usa a expressão remunerado. Entendeu? Então, essa é a intenção, quando a gente entende que é inconstitucional, para corrigir esse vício. Continua em discussão. Em votação, nós vamos votar, portanto, o parecer do relator, que é o parecer do deputado Ademar Traiano, favorável à constitucionalidade do projeto de lei 190. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os que forem contrários que se manifestem. Está, portanto, aprovado o parecer do relator, permanecendo a possibilidade de, em plenário, Vossas Excelências apresentarem as emendas que acharem conveniente. O item 2 da pauta, projeto de lei 196, de autoria do Poder Executivo, o relator, deputado Ribas Carli, Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 043 de 2013, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Jaguapitã. Na análise do projeto, visto que é de competência do Executivo tal iniciativa, não tendo nenhum óbice legal nem constitucional, opino pela aprovação do presente projeto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Alexandre Cury relata o item 3 da pauta, projeto de lei 197,
Mensagem 44, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 197 de 2013, autor Poder Executivo, mensagem 044/2013, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Pinhal de São Bento. Nós opinamos pela aprovação em virtude da sua constitucionalidade e legalidade, senhor presidente. É em discussão, é em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Nós vamos votar, antes de votar o item 4º, vamos votar também uma mensagem do Poder Executivo, cujo relator é o deputado Ademar Traiano, o projeto de lei 198, mensagem 45. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de iniciativa da bancada do PT propõe estabelecer o número máximo... Não, deputado. É um projeto de autoria do Poder Executivo. Eu estou com o PT na cabeça. O Péricles me perturba tanto que... Está na pauta complementar. Já entendi, senhor presidente. Pois bem, nós estamos relatando favoravelmente o projeto apenas com uma alteração na redação. A redação inicial, só um minuto aí que eu vou localizar aqui. Ela fala, financiar parcialmente a execução do programa integrado de inclusão e requalificação social da família paranaense. E a nossa emenda... nós alteramos para o texto dizendo inclusão social e requalificação urbana. Apenas isso que nós estamos alterando, senhor presidente. Vamos parecer favorável. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Péricles de Mello. Está concedido o pedido de vista ao deputado Péricles de Mello. O item 4 da pauta é um projeto de lei 188 de autoria do Ministério Público. Deputado Nereu Moura tem a palavra. Senhor presidente, igual a providência tomada pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas, então o Ministério Público também busca reajustar, conforme especifica, o vencimento básico dos servidores do Ministério Público do Estado do Paraná e da outras providências. O projeto é amparado no ordenamento jurídico do nosso país, do nosso Estado, pela Constituição Estadual e Federal, razão pela qual o meu parecer é pela legalidade e constitucionalidade. Senhor relator, tomo a liberdade de aguardar até o final da nossa sessão para que nós coloquemos em votação esse projeto, até porque a documentação que veio no que diz respeito à tabela dos servidores não veio assinada pelo Procurador-Geral, veio sim de uma funcionária do Ministério Público para um funcionário da Assembleia. Então, nós não sabemos se essa tabela é real, não é? Efetivamente é esta a vontade do Ministério Público. Então, nós até entramos, o deputado Nereu Moura entrou em contato com o Ministério Público para que eles, até o final dessa sessão, confirmem se esta é a tabela, ou tragam pessoalmente, ou por e-mail, coisa parecida, para que nós não incorramos em nenhum... porque o projeto veio sem a tabela. E sem a tabela não tem como a gente votar. Então vamos aguardar mais um pouco. Por essa razão eu não coloco em discussão e nem em votação. Passamos ao item 5 da pauta.
projeto número 88, deputado Ademar Traiano, relata um projeto de autoria da deputada Luciana Rafaim, Tadeu Venere, Enio Verri, Péricles de Mello, professor Lemos e Toninho Venture. Vossa Excelência tem a palavra. Agora eu estou com o alvo certo. Vou relatar, então, o projeto número 88 da bancada do PT, que estabelece o número máximo de alunos em sala de aula na rede pública estadual. Senhor presidente, senhores deputados, a iniciativa dessa natureza, ela é de competência do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Ademais, já existe uma resolução 4527/2011 que estabelece o número máximo de alunos por sala de aula. E essa política ela já está sendo adotada pela Secretaria Estadual de Educação, inclusive existe uma tabela que estabelece aqui um quadro de composição de turmas, de 6º ao 7º ano, de 8º ao 9º ano, sala de apoio, ensino médio, número mínimo 35, máximo 40, enfim. A política já está estabelecida pela Secretaria Estadual de Educação e, por essa razão, nós opinamos pela rejeição da iniciativa. Continua em discussão. Eu ia pedir vista, presidente. Em votação. Foi concedido, perdão. Foi concedido pedido de vista a Vossa Excelência na sessão passada. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Não, estou pedindo vista agora. Não tinha, não. Essa é a primeira. Na segunda que Vossa Excelência... Está concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter. O item 6 da pauta, esse sim, foi concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter. É o projeto de lei 108, o relator deputado Alexandre Cury deu parecer contrário e foi concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter. Senhor presidente, Vossa no item Excelência anterior tem a palavra. também peço vistas do item anterior. No item 5, da Vossa bancada do Excelência PT. Está concedido o pedido de vista a Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Elton Welter. Senhor presidente, eu fiz um voto em separado, ele está bem fundamentado e passo a lê-lo. Compete à Comissão de Constituição e Justiça, em consonância com o disposto do artigo 33, regimento interno, verificar a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça não adentra no mérito da matéria em questão. A iniciativa foi remetida a esta Comissão de Justiça e, ao examiná-la, constata-se que o objeto da lei corresponde à criação de adesivo identificador de condutor habilitado provisoriamente, contudo a norma apenas faculta sua utilização. De todo modo, cumpre salientar que o projeto, embora não possui caráter imperativo para aquele a quem é dirigido, confere ao Poder Executivo o ônus de elaborar tal adesivo, não obrigando os condutores a utilizá-los. Mas, mesmo assim, não obstante a imperatividade, é um dos requisitos da norma jurídica, ou seja, impor aos destinatários a obrigação de obedecer. Visto de outro ângulo, observa-se que a presente iniciativa é constitucional, pois que a legislação sobre regras de trânsito não está ferindo a competência exclusiva da União, conforme determina o artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal. O artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Nesse sentido, vale acrescentar que o presente projeto de lei não usurpa da competência da União, porquanto não se está legislando sobre o mérito do trânsito, apenas objetiva-se alertar que o veículo sob o qual o adesivo está fixado alerta que está sendo conduzido por um motorista recém-egresso do Centro de Formação de Condutores. Ora, a criação e a fixação do adesivo no veículo tem, pois, um caráter educativo e funciona como uma campanha de respeito no trânsito. As estatísticas de acidente, de tráfego, têm mostrado que com a deficiência ou a falta de pleno atendimento ao transporte coletivo no país tem contribuído enormemente para o recrudescimento aos acidentes de trânsito causados pelo excesso de veículo que diariamente são adquiridos e entram em circulação pelas ruas, estradas e rodovias.
Daí que a presente proposição é merecedora de encômios, impondo-se a sua aprovação. É como leciona Zulmar Fachin em seu curso de Direito Constitucional Florense. Nota afirma: pretende também ser um desafio capaz de gerar, cultivar em cada pessoa um sentimento constitucional e movido por este, lutar pela concretização dos valores inseridos na Carta Magna. Além disso, as disposições da Resolução 168 de 2004 do DENATRAN formalizam o processo de habilitação de condutores, bem como a expedição de documentos de habilitação, em seus artigos 34 e seguintes. Mesmo assim, ainda não fazem qualquer tipo de distinção visual entre o condutor habilitado provisoriamente e os demais condutores, tal que o trânsito caracteriza-se justamente pela igualdade entre condutores, sejam estes habilitados provisoriamente ou definitivamente. Aí eu cito o artigo 34, senhor presidente. Ao nosso ver e sentir, é aqui que está o diferencial. Com a presente proposição, não encontra vedação legal a criação do adesivo. Sua virtude é trazer paz e tranquilidade ao trânsito. Revela-se como uma importante campanha educativa e as campanhas de trânsito se fazem por todo tipo de mídia, sendo uma delas a confecção de adesivos tal como destacado na justificativa contida no presente projeto de lei. Isto posto, porque necessitávamos de esclarecimento sobre a importância da matéria, pedimos a vista. E como vênia do nobre relator, esse deputado que subscreve apresenta seu voto em separado, propugnando pela aprovação, pois não esbara nem inconstitucionalidade nem ilegalidade. Este é o meu voto. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Eu, sinceramente, senhor presidente, eu até estava me esforçando para compreender o projeto da autoria da bancada do PT. Mas o próprio deputado Welter, no seu voto em separado, ele deixa claro que é competência federal legislar sobre esta matéria, sobre trânsito. Portanto, no próprio voto em separado, do eminente divergente do voto do relator. Por outro lado, eu estava observando a lei, ela é totalmente inócua, porque ela é facultativa. Usa quem quer, usaria quem quer o adesivo no carro. Também não tem responsabilidade para quem não usar. Sanção, por exemplo, maneira pela qual o projeto, na minha leitura, ele é inconstitucional e a lei, se aprovada, não terá nenhuma repercussão junto à sociedade. Por isso, eu encaminho contrariamente ao projeto. Continua em discussão. Senhor presidente, da mesma forma, acompanho o parecer do deputado Nereu, porque do deputado Alexandre Cury, mas as explicações do deputado Nereu, até porque se por causa de um P nós ficamos fazendo um parecer de meia hora, imagine em matérias relevantes. Daqui a pouco ninguém vai entender a razão do P. Pode ser até que um adolescente de 18 anos coloque um P e faça um rap aí, criando algumas, de ordem, presidente. Algumas questões. Realmente, nós vamos colocar em votação o parecer do relator, deputado Alexandre Cury. Veja só, essa comissão não pode ser ofendida assim. Nós temos que ter o tempo necessário para discutir qualquer matéria, pode ser o P que for, deputado Traiano, com todo respeito à Vossa Excelência tem tido o tempo que quis. Faço os fundamentos balizados. Vamos colocar em votação o parecer do deputado Alexandre Cury, que é pela rejeição da constitucionalidade do projeto. Com a palavra... Eu queria apresentar uma discordância, eu acho que, do argumento do deputado Nereu. Veja, nós podemos legislar do ponto de vista da educação de trânsito. É rápido, eu estou argumentando. Eu acho que é uma legislação com a melhor das boas intenções, uma espécie de educação do trânsito.
Você não obriga a pessoa a usar o adesivo, ela usa se quer, você não pode obrigá-la, não tem força de lei para isso. Mas você pode muito bem orientar o cidadão que se é bom e viável, uma espécie de educação. É um projeto de lei legal, na minha opinião. Perfeito. Por isso eu vou votar favoravelmente. Nós já encerramos a discussão e colocamos em votação. Os deputados que aprovam o parecer do relator, deputado Alexandre Cury, permaneçam como se encontram. Os que forem contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado. Com o voto contrário, o deputado Péricles, do deputado... Aprovado o parecer do deputado Elton Welter. Nós passamos ao item 8, porque o item 7 foi solicitado adiamento. O item 8... Senhor presidente, eu gostaria de pedir adiamento no item 8. Não ouvi, deputado. Gostaria também de pedir adiamento nesse item 8. O item 8º está adiado a pedido do relator. Deputado Tercílio Turini relata o item 9, projeto de lei 600, de autoria do deputado Neile Prevot. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei de autoria do deputado Neile Prevot altera o artigo 1º da Lei 8.627 de 1987, inserindo dentre as provas obrigatórias que realiza o teste precoce do retinoblastoma, teste do olhinho. Bom, senhor presidente, essa matéria, ela já tem uma regulamentação pela Secretaria de Estado da Saúde, a resolução 367 de 2009. Portanto, ela já tem uma regulamentação e a própria legislação, ela já torna obrigatório esse teste em todos os hospitais públicos e privados que realizam parto no estado do Paraná, que a criança, antes de sair de alta do berçário, ela já realiza esse teste. É uma matéria que está regulamentada através de uma resolução da Secretaria Estadual de Saúde. É o teste do olhinho, nós já temos da orelhinha, temos do pezinho, e em breve vamos ter uma do coraçãozinho. Está em estudo também. Mas, por esse motivo, nós opinamos pela rejeição do presente projeto de lei. Ninguém melhor do que Vossa Excelência para opinar sobre um tema como esse. Senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Pedro Lupion. Eu vou pedir vistas do parecer do deputado Tercílio, até por uma questão pessoal, senhor presidente. Sei que nessa comissão nós não costumamos entrar em mérito, mas aconteceu comigo, ninguém me contou. Eu tenho um filho de 7 meses, nascido em Curitiba, numa maternidade particular, em que, por ser véspera de feriado, não foi realizado o teste do olhinho, a maternidade errou, e, por acaso, minha esposa, amamentando meu filho, viu que ele tinha um problema na vista, que, graças a Deus, conseguimos diagnosticar com tempo para que ele fosse curado. Mas, se tivesse feito o teste do olhinho como obriga a lei, ele teria tido esse diagnóstico mais cedo e teria causado menos problemas. Por isso, peço vistas do parecer. Está concedido o pedido de vista ao deputado Pedro Lupion. Nós, deputado Nereu Moura, voltamos ao item 4 da pauta, que Vossa Excelência relatou favoravelmente, e nós encerramos a discussão e vamos colocar em votação. Eu faço questão de deixar bem claro que este projeto veio com a ausência da tabela. Por essa razão é que nós pedimos, e agora sim o procurador envia a tabela firmada por ele mesmo. Não é excesso de preciosismo, mas nós não podíamos receber uma tabela por fax da maneira como veio, de funcionário para funcionário. Portanto, eu agradeço aqui publicamente ao Ministério Público, ao seu procurador, que nos ajuda aqui a não cometermos qualquer tipo de equívoco que poderia prejudicar o próprio Ministério futuramente. Portanto, encerro a discussão, coloco em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator, deputado Nereu Moura, permaneçam como se encontram.
Está aprovado. Voltamos ao item 10 da pauta. O relator é o deputado Ribas Carli. Projeto de lei de autoria do deputado Gilson de Souza e deputado Paranhos. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 127/2013, autoria deputado Gilson de Souza e deputado Paranhos, que institui a Semana Estadual Todos contra a Pedofilia, incluindo-a no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná. Não havendo nenhum óbice constitucional e legal, eu sou pela aprovação na forma de uma emenda substitutiva geral, na qual só regulamenta as semanas específicas que será comemorada a presente a Semana de Todos contra a Pedofilia. Então, é pela aprovação na forma do substitutivo geral. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Ribas Carli relata o item 11, projeto de lei 03, de autoria do deputado Tercílio Turini. Deputado, projeto de lei 03/2013, deputado Tercílio Turini, declara o distrito de São Martinho como a capital paranaense dos embutidos. Também, atendendo todas as necessidades legais e constitucionais, sou pela aprovação, opino pela aprovação do presente projeto do nobre deputado. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Elton Welter relata o item 12 da pauta, projeto 43, de autoria do deputado Péricles de Mello. Senhor presidente, o presente projeto de lei, ele institui o dia da eubiose. Trata do bem-estar, a questão do meio ambiente, de bem com a vida. É um projeto do ilustre deputado, colega Péricles de Mello. Ele tem um fundamento apropriado. Apresentei uma emenda substitutiva. E a emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea de outra, denomina-se substitutivo quando abrange o seu conjunto. Assim, verifica-se que a presente emenda está perfeitamente coerente com os ditames constitucionais, não encontrando nenhum empecilho para prosperar. Por fim, quanto à técnica legislativa, inexistem óbices no disposto pela Lei Complementar 95/98. Dentro do disposto, eu opino pela aprovação do presente projeto de lei com a emenda substitutiva geral anexa. Peço vista, senhor. Concedido. Quem pediu vista? Concedido o pedido de vista ao deputado Ademar Taiano. Senhor presidente. Quer que eu leia o projeto? Com a palavra ao deputado Nereu Moura. Eu entendi o projeto, inclusive, pela sua importância, eu já deixo desde já o meu voto consignado favoravelmente à matéria. Deputado Traiano. Com a palavra o deputado Péricles de Mello, mas... Problema. Gostaria de pedir que o senhor pudesse até a semana que vem, porque o presidente dessa entidade, que existe em todo o Brasil, em agosto se comemora uma data muito importante. Então, apressa a nossa apresentação e aprovar esse projeto é por causa do dia de agosto. Vou retirar o pedido de vista, então. Fico em crédito. Palavra ao deputado Ribas Carli. Só fazendo uma correção no projeto que relatei, 03/2013, do nobre deputado Tercílio, também a aprovação em forma do substitutivo geral, também a adequação só na estrutura da apresentação do projeto. Perfeitamente. Senhor presidente, o então está concedido o pedido de vista. Ele retirou o pedido de vista. Retirou o pedido de vista? Retirado o pedido de vista, nós permanecemos em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator, deputado Elton Welter, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passamos ao item 13, deputado Alexandre Cury relata projeto de lei 53, de autoria do deputado Paranhos. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 53/2013, autor deputado Paranhos,
autoriza o Estado do Paraná a formalizar promessa de recompensa nos termos do Código Civil Brasileiro, objetivando a identificação de autores dos crimes e delitos que especifica. Nós opinamos pela não aprovação, em virtude da sua ilegalidade e inconstitucionalidade. O projeto tem vício de origem e competência exclusiva do Poder Executivo, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Eu concedo a palavra ao deputado Fernando Escanavaca para que relate os projetos de utilidade pública. Apenas um questionamento extremamente rápido. Se seria possível, não sei se o relator já está com parecer, o item número 15, projeto 160/2013 de minha autoria, se o deputado Bernardo Carlos poderia relatá-lo hoje? Item número 15, projeto Ribas Carli. Senhor presidente, da mesma esteira, o projeto do deputado Rasca Rodrigues está há bastante tempo, ele fica sempre no final, nós não estamos conseguindo votar, eu estou com o parecer preparado. Vamos votar os dois projetos rapidamente, então, para que a gente possa votar os projetos de utilidade pública. Deputado Ribas Carli tem condições de relatar. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Projeto de lei 160. Senhor presidente, senhores deputados, projeto do nobre colega deputado Pedro Lupion, que proíbe a cobrança de valores adicionais e sobretaxas para a matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes e dá providências. A análise desse meritório projeto do colega deputado Pedro Lupion está atendendo todas as necessidades legais e constitucionais, por isso opino pela aprovação do presente projeto. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Eu consulto o deputado Péricles de Mello se nós estamos falando do recurso do projeto de lei 190. Exatamente. Vossa Excelência tem a palavra. O item 26. Quero comentar o deputado Pedro Lupion também com o seu projeto aprovado pelo deputado Carli. Recurso ao projeto de lei 190/12, de autoria do deputado Rasca Rodrigues. Dispõe sobre a criação do programa Polícia Ambiental Mirim nas diversas unidades da Polícia Ambiental da Corporação da Polícia Militar do Estado do Paraná. Em diligência, a Secretaria de Estado competente informou que encaminhou o projeto para o Batalhão da Polícia Militar Ambiental, qual exarou o parecer, informando que o órgão desenvolve o projeto Guardiões da Natureza desde o ano 2008, inicialmente com a denominação de Força Verde Mirim, objetivando promover a educação ambiental às crianças e adolescentes através de atividades teóricas e práticas, sendo que da criação até dezembro de 2011 já foram formadas 840 crianças em todo o Estado. Destarte, vemos a importância da aprovação do presente projeto de lei, pois desta forma o projeto Guardiões da Natureza já existente teria sua existência garantida e perpetuada sob o manto legal, uma vez que apenas um projeto de secretaria não tem a segurança jurídica de uma lei. Por esse motivo, opina-se pelo provimento do presente recurso, tendo em vista a sua importância e relevância social. Continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas. Não que eu me oponha à proposição, muito pelo contrário. Está concedido o pedido de vista ao deputado. E na sequência eu explico o porquê da minha dúvida. Com a palavra o deputado Escanavaca. Item 30 da pauta. Senhor presidente, projeto de lei 179/2013, autor deputado Mauro Moraes, declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Oswaldo Cruz II, com sede e fórum no município de Curitiba. Parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 167/2013, autor deputado Toninho Vancher, declara de utilidade pública o Instituto Bem-Estar Social e Beneméser, com sede no município de São Jorge do Patrocínio e fórum no município de Autônia. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 175/2013, autor deputado Nereu Moura, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, com sede e fórum no município de Santa Helena. Tem uma emenda, senhor presidente? Santa Amélia, no município e fórum no município de Bandeirantes.
Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 124/2013, autor deputado Nereu Moura, declara de utilidade pública a Associação dos Produtores do Bairro Barreirinho, com sede e fora no município de Santana do Itararé. Parecer favorável, com a emenda, fica declarada de utilidade pública no município de Itararé, no município de Venceslau Braz, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 185/2013, autor deputado Nelson Luersen, declara de utilidade pública estadual a Associação dos Segurados Aposentados e Pensionistas do Sudoeste do Paraná, a SAP, com sede e fórum no município de Realeza, e tem uma emenda também. Fica declarada de utilidade pública estadual a Associação dos Segurados Aposentados e Pensionistas do Sudoeste do Paraná, com sede e fórum no município de Realeza. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 176/2013, do autor deputado Nelson Luerce, declara de utilidade pública a Associação Intermunicipal de Produtores de Leite do Sudoeste do Paraná, com sede e fórum no município de Capanema. Com uma emenda também, Unileite Sudoeste, com sede e fórum no município de Capanema, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, a hora regimental. Levanta-se a sessão.